que nós estamos vivendo esse período tão conturbado na igreja? Você acha que tem a ver com o concílio, que o pessoal fala lá atrás, e está evoluindo até hoje, né, do concílio, ou se é o modernismo, né? Quais são os fatores que estão levando a igreja para essa situação que a gente está vivendo, né? Inclusive, essa tristeza que a gente vê muita gente saindo da igreja, virando sede vacantista, então até saindo mesmo, né? Virando protestante, essas coisas. Né? Na sua opinião, por que a gente está vivendo essa situação hoje, né? A gente tem muitos fatores, né? Mas o que está acontecendo? A teologia da libertação, essas coisas? A crise da igreja ela é muito complexa, né? Mas, sem dúvida nenhuma, há um agravamento da crise no século XX. Nós poderíamos colocar, né, que desde a Revolução Protestante, desde o fim da Idade Média, a igreja começa a ser ameaçada, né, por uma série de inimigos externos, mas que paulatinamente também, como sempre aconteceu na história, mas de uma maneira um pouco mais intensa, começam a se infiltrar na própria igreja. Então tem a Revolução Protestante, depois tem a Revolução Liberal, né, a Revolução Francesa, que também é uma revolução liberal maçônica, então surge essa figura da maçonaria, que poderíamos dizer, a grande inimiga da igreja, né? E depois a Revolução Comunista, né? Então, com a modernidade, né, os inimigos da igreja se avolumam, e depois da Revolução Francesa, no século XIX, surge esse liberalismo, né? E um liberalismo que se infiltra na igreja, de modo que alguns se dizem católicos liberais, né? Uma figura que não existe, né? Não pode existir, né? O católico, ele não pode ser um liberal, né? O liberal não pode ser um católico. E a partir do liberalismo e desse contexto, né, revolucionário, surge aquilo que convencionou-se chamar de modernismo, que São Pio X dirá que é a síntese de todas as heresias. E o modernismo ameaça se infiltrar na igreja e efetivamente já começa a se infiltrar entre a segunda metade do século XIX e o século XX, e todos os papas da época, né, não apenas São Pio X combateu o modernismo, mas desde o Papa Gregório XVI, a maçonaria já tinha sido condenada há muito tempo, né, mas o Papa Gregório XVI, o Papa Pio IX, o Papa Leão XIII, todos eles combateram muito o liberalismo, mas aos poucos ele começou a se infiltrar na igreja, e cada vez em altas hierarquias eclesiásticas, e todo esse processo, né? São Pio X combate o modernismo bravamente, da mesma maneira Bento XV, o Papa Pio XI, o Papa Pio XII, mas com erros e acertos, né? Por mais que sim foram bons pontificados, com o Concílio Vaticano II, de alguma forma esses erros que já estavam dentro da igreja e já machucavam a igreja, mas eles tomaram um certo caráter oficial, digamos assim, de uma maneira muito subreptícia, com ambiguidades, com imprecisões, com documentos imperfeitos, pouco claros, e de alguma forma não apenas os documentos do concílio contribuíram mas todo o acontecimento do Concílio Vaticano II contribui. E isso se agrava depois do concílio também, com aquilo que se convencionou chamar espírito do concílio, que é claro que tem tudo a ver com o concílio, mas também é uma atitude de ruptura perante o Concílio Vaticano II, e de interpretar tudo o que foi feito e aconteceu no concílio com esse espírito de ruptura. Então, e aí a crise se agrava, surge a própria teologia da libertação, um pouco contemporânea ao concílio, e aí nós vemos o próprio lobby gay,
Então, acontece uma infiltração em massa, né, nos seminários, nas casas religiosas, de comunistas, de homossexuais, e isso culmina na crise que nós temos hoje, e, sem dúvida, no pontificado do Papa Francisco, a crise se agravou sensivelmente. Os outros pontificados, eles padeciam dessa ambiguidade, né? E os papas anteriores, o próprio Papa João XXIII, o Papa Paulo VI, o Papa João Paulo II e o Papa Bento, em maior ou menor grau, todos eles tinham momentos em defesa, digamos, da tradição, do catolicismo tradicional, de um movimento contra-revolucionário dentro da igreja, mas, infelizmente, todos eles acabaram por contribuir também sensivelmente para a revolução, para todos esses problemas que nós observamos. Só que, com o Papa Francisco, isso se agrava, porque o pontificado em si é mais claramente avesso ao catolicismo tradicional e a favor de uma série de inovações dentro da igreja, e a ambiguidade toma uma proporção ainda maior, a falta de clareza, imprecisão nos documentos, nos pronunciamentos, e isso gera uma confusão muito grande. Por outro lado, sem dúvida nenhuma, o pontificado do Papa Francisco tem contribuído muito para a tradição, o ressurgimento da tradição na igreja, porque os inimigos da fé dentro da igreja se sentem muito à vontade, digamos, nesse pontificado, e eles avançaram demais na sua revolução dentro da igreja. E é claro que os bons católicos, os católicos sérios, quando eu falo aqui bons católicos, são as pessoas de fato católicas, simplesmente, não são os santos, que são de fato os bons católicos, mas são as pessoas que querem viver o catolicismo de forma séria. Elas começam a se escandalizar e elas naturalmente começam a buscar o verdadeiro catolicismo. Sim. Isso tem uns efeitos colaterais, né? Sem dúvida, esse pontificado tem contribuído para o crescimento da tradição, da própria missa tradicional e de tudo aquilo que é tradicional, a doutrina tradicional. Então, também tem esse efeito positivo, né? É um bem que Deus tira de um mal, certamente. Sim, porque nunca a gente se ouviu falar tanto da tradição como a gente ouve falar hoje, né? Nos outros pontificados não se falava tanto. Hoje, por conta do Papa Francisco, a gente vê, né, a linha dele, como eu já até comentei, né, a linha é mais progressista, né, uma coisa mais reformadora. Você me corrija se eu estiver errado, mas os jesuítas, eles são conhecidos como reformadores, né? Não sei se eu estou certo. Que quando vem o jesuíta, ele gosta de renovar, fazer uma renovação de alguma coisa, coisas que eu já pesquisei, né, sobre isso. Tá não muito aprofundado. E tem causado esses problemas e essa linha, e o efeito colateral, como você falou, o pessoal começou a procurar mais a tradição. Mas, infelizmente, também teve um outro efeito negativo, que foi lá o sede-vacantismo também. Aí que a gente viu que está crescendo a cada dia, né? E você daria um conselho, assim, para quem está desanimado, né, com a igreja e pensa em não ir mais à missa, pensa em não ir mais seguir e ser um sede-vacantista ou rezar em casa? Você teria um conselho para essas pessoas que, às vezes, com motivos, né? A gente não pode tirar os motivos delas, mas às vezes desanimam com a situação da igreja, porque são pessoas que amam a igreja e vê tanta coisa acontecendo que desanima muitas vezes as pessoas. É só um comentário sobre a questão dos jesuítas, né? De fato, os jesuítas, né? E me parece até que ao lado dos franciscanos, são as duas ordens religiosas que mais santos deram para a igreja, né? E ambas são ordens reformadoras, né?
Ao lado dos dominicanos, os franciscanos fizeram a verdadeira reforma, né? Porque o que Lutero fez não foi reforma, né? Foi revolução. Mas Nosso Senhor pede a São Francisco de Assis: reconstrua a minha igreja, né? Então, os jesuítas também, como ficou conhecido como contra-reforma, mas, sem dúvida nenhuma, eles foram a ordem escolhida por Deus para reagir à Revolução Protestante. Então, num sentido bom da palavra reforma, sim, eles têm isso por natureza ou por princípio, mas, claro, sempre na sua origem defensores do catolicismo tradicional e uma grande ordem, e que até muito inspira o próprio Centro Dom Bosco. A gente lançou a biografia de Santo Inácio de Loyola, inclusive até hoje está à venda, né, na nossa livraria, na nossa loja, a biografia de São Francisco Xavier, a história da Companhia de Jesus. Só que o que acontece é que os jesuítas, eles eram tão bons que eles foram perseguidos de uma maneira muito intensa, principalmente pela maçonaria. O Marquês de Pombal, por exemplo, foi uma figura muito importante, mas no sentido ruim, da perseguição aos jesuítas, e isso acabou por ocasionar a supressão da ordem, que foi feita até pelo Papa da época, claramente um equívoco, né? Mas mal informado, influenciado por forças mais dentro da igreja. Houve a supressão, e quando ela voltou, ela nunca voltou a ser a mesma. Então, sem dúvida, principalmente no século XX, e a gente vê isso no próprio concílio, vários jesuítas estão entre os maus teólogos que guiaram o Concílio Vaticano II. Sem dúvida nenhuma, ela deixou de ser uma ordem reformadora no sentido católico e se tornou uma ordem revolucionária. E, sem dúvida nenhuma, o pontificado do Papa Francisco vai nessa mesma direção, está de acordo com a crise que já marcava a ordem jesuíta, a Companhia de Jesus, nessa sua segunda fase, especialmente no século XX. E com relação às pessoas, né, que se escandalizam com a crise e decidem permanecer em casa, né? Isso acontece muito com as pessoas que optam por não assistir mais à missa no rito de Paulo VI, né? É claro que também com aqueles que aderem ao sede-vacantismo, né? Então, eu penso que nós devemos separar os dois grupos, porque eles são bem diferentes, né? Os adeptos do sede-vacantismo, eles chegam, né, ao cúmulo de se limitarem a assistir missas que não são celebradas em união com o Papa Francisco. Eles se recusam a assistir qualquer missa, mesmo tradicional, que seja celebrada em união com o Santo Padre. E é claro que isso, na prática, eu avalio como um cisma, né? Porque você está insubmisso ao Santo Padre, você se desloca da igreja e faz uma igreja paralela, praticamente. E também muitos classificam o sede-vacantismo como um erro teológico, que de fato tem consequências desastrosas. Então, para essas pessoas, realmente fica um apelo que saiam desse erro, né? Que não perseverem nesse erro. Diante da crise da igreja, a crise da igreja é um mistério, né? Diante da crise, nós temos que ter uma atitude de humildade. A humildade daquele que se vê incapaz de entender tudo. A nossa certeza é que há uma promessa de Nosso Senhor que as portas do inferno não prevalecerão. E há uma segunda promessa de que Ele estará conosco todos os dias até o fim do mundo, conosco e com a sua igreja. Então, essa é a nossa certeza. Diante da crise, nós até temos algumas certezas. Nós estudamos o que acontece, o que é falado, o que é feito. Mas a crise da igreja não deixa de ser um mistério, porque nós temos a tentação de achar que Nosso Senhor abandonou a igreja, e isso nós sabemos que nunca vai acontecer. Nós sabemos que a igreja ela é indestrutível, e ela nunca morrerá. A igreja, ela é o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a nossa certeza.
Então, aos sede-vacantistas fica o apelo que saiam desse erro, voltem à igreja e sejam humildes diante da crise. E aqueles que optaram por não assistir à missa, a chamada missa nova, a missa do Papa Paulo VI, né, a missa que acaba por se originar da reforma litúrgica, que eu até chamo, no curso que eu dei de Revolução Litúrgica, promovida pelo Papa Paulo VI. Então, esses fiéis, o que eu recomendo é que eles procurem uma missa tradicional para assistir, que eles não se acomodem. Eu, particularmente, eu deixo bem claro aqui, e fiz isso no curso do Catecismo da Crise, não é essa a minha opção. Eu dou preferência à missa tradicional, sem dúvida. Contudo, quando eu não tenho a oportunidade de assistir à missa tradicional, eu até me esforço para ir à missa todos os dias, eu vou à missa de Paulo VI. Eu assisto à missa de Paulo VI. Agora, eu respeito quem faz essa escolha de ir e assistir exclusivamente à missa tradicional. O único conselho que eu dou é que uma pessoa que faz essa escolha, a meu ver, ela não deve se contentar com a situação de ficar em casa, rezar o rosário, ler o missal. É claro que numa situação extrema, se eu moro num país que quase não tem sacerdotes, tudo bem. Agora, não é o caso do Brasil. Eu até penso que se uma pessoa está nessa situação, ela deveria eventualmente até se mudar para uma cidade que tenha a missa tradicional, para uma cidade onde está, por exemplo, presente a Fraternidade São Pio X, ou algum instituto Ecclesia Dei, ou mesmo um padre diocesano que saiba celebrar. Não me parece razoável se contentar com essa situação. E, claro, ter um diretor espiritual. Não me parece adequado que o fiel faça essa escolha sozinho. Ele deveria fazer essa escolha tão drástica, orientado por um bom sacerdote, um padre da tradição, um padre tradicional. Eu, particularmente, não é essa a minha escolha. Eu reconheço a superioridade da missa tradicional. Quando eu posso e sempre que eu posso, eu a assisto, mas eu não penso que aquele que assiste à missa de Paulo VI ofende a Deus de forma nenhuma. Eu penso que é uma missa válida, tem os seus problemas, mas é uma missa válida. E aquele que assiste à missa de Paulo VI com uma intenção reta e deseja, de fato, assistir o santo sacrifício da missa, o sacrifício de Nosso Senhor, ele pratica um ato bom. Porque é o rito que está disponível, digamos assim, na maior parte das paróquias. Então, nós como fiéis, e aí vem mais uma vez a humildade, nós não temos o poder de mudar esse quadro, só o Papa tem esse poder. O próprio Deus, evidentemente, e o Santo Padre, o Papa. Não há como o fiel católico se angustiar com uma situação que ele não tem controle. Ele pode se angustiar até um determinado ponto, mas ele não pode se descabelar porque ele não tem a menor ingerência para mudar essa situação, entende? A minha posição vai por aí, e esse seria o conselho que eu daria para os dois grupos.